Imagine descobrir que a pessoa mais poderosa do país acabou de ser humilhada por um simples massagista e que essa cena virou viral no mundo todo. Uma CEO milionária que sempre conseguiu tudo com dinheiro encontra o primeiro homem que não se vende. Mas o que ela não imagina é que esse homem esconde um segredo bilionário que pode mudar tudo. Antes de começarmos essa história incrível, me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo? E se você está gostando do conteúdo, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora vamos começar nossa linda história. O silêncio do escritório de Camila Santos era quebrado apenas pelo som ritmado de seus saltos Louboutin no mármore italiano. Aos 32 anos, ela comandava um império avaliado em bilhões, mas naquele momento, olhando a cidade de São Paulo através dos vidros blindados do 40º andar, sentia um vazio que todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher. Senhora Santos, sua agenda está confirmada para Campos do Jordão, anunciou Marina, sua assistente pessoal, entrando no escritório com um tablet na mão. Camila se virou, seus olhos verde esmeralda, refletindo uma frieza que fazia qualquer funcionário tremer. Cancele tudo, preciso de um tempo longe daqui. Mas, senhora, a reunião com os investidores... Eu disse cancele tudo! A voz ecoou pelo ambiente, fazendo Marina dar um passo para trás. 3 horas depois, Camila dirigia sua Porsche pelas curvas sinuosas da serra, deixando para trás o caos urbano e as pressões constantes. Campos do Jordão sempre foi seu refúgio secreto, um lugar onde podia ser apenas uma mulher comum. Não. A temida CEO da Santos Holdings. O Spa Serenidade apareceu como um oásis entre os pinheiros. A arquitetura japonesa minimalista contrastava com a exuberância das montanhas, criando uma atmosfera de paz que ela desesperadamente buscava. Na recepção, uma jovem de sorriso gentil a cumprimentou. Boa tarde, senhora. Primeira vez aqui? Sim, preciso de uma massagem. A melhor que vocês têm. Perfeito, nosso massagista Hiroshi é excepcional. Ele estará livre em 1 hora. Camila franziu a testa. Estava acostumada a ser atendida imediatamente. 1 hora? Você sabe quem eu sou? A recepcionista manteve o sorriso. Aqui todos são tratados com o mesmo respeito, senhora. O senhor Hiroshi não faz exceções. Intrigada pela primeira vez em anos, Camila aceitou esperar. Enquanto tomava um chá verde na área de relaxamento, observou um homem de porte elegante organizando toalhas com uma precisão quase artística. Seus movimentos eram fluidos, cada gesto carregado de uma serenidade que ela nunca havia presenciado. Senhora Santos? A voz dele a fez levantar os olhos. Hiroshi tinha traços orientais delicados, olhos castanhos profundos e uma expressão que irradiava calma. Sou Hiroshi Tanaka. Seja bem-vinda. Pela primeira vez em décadas, Camila se sentiu observada, não como uma CEO poderosa, mas como uma mulher. E isso a desconcertou completamente. Siga-me, por favor. O consultório era uma sinfonia de aromas e texturas. Óleo de lavanda perfumava o ar, enquanto uma música japonesa suave criava uma atmosfera hipnótica. Hiroshi se posicionou profissionalmente, enquanto ela se acomodava na maca. Relaxe, sussurrou ele, e suas mãos começaram a trabalhar em seus ombros tensos. Camila fechou os olhos, sentindo cada músculo se render ao toque expert de Hiroshi. Mas era mais do que técnica. Havia algo quase espiritual em seus movimentos, como se ele estivesse curando não apenas seu corpo, mas sua alma ferida. Você carrega muito peso, ele murmurou, suas mãos encontrando pontos de tensão que ela nem sabia que existiam. Peso? Ela questionou, a voz abafada pela toalha. Responsabilidade, solidão, o fardo de sempre ter que ser forte. Suas palavras penetraram mais fundo que qualquer toque físico. Por 1 hora, Camila experimentou algo que havia esquecido há muito tempo. Paz. Quando a sessão terminou, ela se sentiu como uma pessoa completamente nova. Isso foi extraordinário, admitiu, ainda atordoada pela sensação. Hiroshi apenas sorriu gentilmente. O corpo sabe como se curar. Às vezes, só precisa de permissão para fazê-lo.
Enquanto caminhava em direção à saída, Camila se virou uma última vez. Hiroshi havia retomado suas atividades, organizando o espaço com a mesma dedicação de antes. Mas algo nele a inquietava. Uma melancolia disfarçada, por trás daquela serenidade. Como se ele também carregasse segredos pesados. Na recepção não conseguiu se conter. Esse Hiroshi, ele trabalha aqui há muito tempo. A recepcionista baixou a voz conspirativamente. 2 anos. Apareceu do nada, mas é incrível no que faz. Dizem que nunca se envolveu com ninguém. Nem funcionárias, nem clientes. Alguns até sussurram que ele é virgem, sabe como é? Camila sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Curiosidade, desafio. Pela primeira vez em anos, alguém havia despertado seu interesse genuíno. Enquanto dirigia de volta para São Paulo, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem realmente era Hiroshi Tanaka? E por que um simples massagista conseguira tocar sua alma de uma forma que nenhum homem jamais havia conseguido? Ela já estava planejando seu retorno ao spa. Mas desta vez, com uma proposta que nenhum homem havia conseguido recusar. A madrugada paulistana encontrou Camila desperta em sua cobertura na Vila Olímpia, incapaz de tirar Hiroshi da mente. Nunca havia perdido o sono por causa de um homem. Era sempre o contrário. Mas havia algo naquele massagista que desafiava todas as suas certezas. Talvez seja exatamente isso que preciso, murmurou para si mesma, observando a cidade acordar através das janelas panorâmicas. Um desafio real. Às 8h em ponto, Marina entrou no escritório com o relatório diário, surpreendendo-se ao encontrar Camila já trabalhando. Senhora, a reunião com... Cancele tudo novamente. Vou para Campos do Jordão. Marina piscou. É confusa. Novamente? Mas, senhora, ontem a senhora disse... Sei o que disse ontem. Camila levantou os olhos, um brilho perigoso no olhar. Hoje tenho outros planos. O trajeto até o spa pareceu interminável. Camila havia passado a noite inteira elaborando estratégias, como se fosse uma negociação corporativa. Afinal, tudo na vida tinha seu preço. Era apenas questão de descobrir qual. No spa Serenidade, solicitou especificamente Hiroshi novamente. A recepcionista sorriu. Ele ficará feliz em atendê-la. Disse que a senhora tem uma energia interessante. Energia interessante? Camila arqueou uma sobrancelha. Hiroshi vê coisas que outros não veem. É um dom dele. Quando Hiroshi apareceu. Vestindo sua túnica branca e imaculada, Camila sentiu novamente aquela estranha aceleração no peito. Mas desta vez, estava preparada para retomar o controle da situação. Bom dia, senhora Santos. Como se sente hoje? Melhor, graças a você. Ela deixou um sorriso sedutor escapar. Na verdade, não consegui parar de pensar na sua técnica. Hiroshi a conduziu ao mesmo consultório, mas Camila notou que ele mantinha uma distância profissional ainda maior que no dia anterior. Interessante. Durante a massagem, ela decidiu testar os limites. Hiroshi, posso fazer uma pergunta pessoal? As mãos dele hesitaram por 1 milésimo de segundo antes de retomar o ritmo. Claro. Você tem namorada? Não. Já teve? Uma pausa mais longa. Prefiro focar no presente. E o presente inclui apenas massagens? Desta vez ele parou completamente. Senhora Santos, acho melhor mantermos nossa conversa em temas mais apropriados. Camila se virou na maca, olhando diretamente nos olhos dele. Apropriados? Que palavra interessante vinda de um homem que toca mulheres semi-admirável para ganhar a vida. O rosto de Hiroshi permaneceu impassível, mas ela notou uma chama de irritação em seus olhos. Meu trabalho é terapêutico. Se a senhora não se sente confortável, pelo contrário, me sinto extremamente confortável. Ela se sentou completamente, ignorando o protocolo. Tanto que gostaria de fazer uma proposta. Hiroshi deu um passo para trás à expressão cautelosa. Que tipo de proposta? Camila respirou fundo. Era agora ou nunca. 5 milhões de reais. Por uma noite comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Hiroshi a fitou como se ela tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Perdão? Você me ouviu perfeitamente. Camila se levantou, ajustando o roupão com movimentos calculados.
5 milhões de reais, transferência bancária, dinheiro limpo. Tudo o que precisa fazer é passar uma noite comigo. Hiroshi balançou a cabeça lentamente, como se tentasse processar o que havia escutado. A senhora está oferecendo dinheiro para dormir comigo? Exatamente. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia questionado suas motivações antes. Por que posso? Por que quero? E porque acredito que tudo tem seu preço. Hiroshi a estudou por um longo momento, seus olhos castanhos vasculhando o rosto dela como se procurassem algo específico. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Não. Camila piscou. Não? Não aceito sua proposta. Por um momento, ela teve certeza de que havia escutado. Errado. Talvez não tenha ficado claro. São 5 milhões de reais, Hiroshi. Dinheiro suficiente para você nunca mais precisar trabalhar. Entendi perfeitamente. Ele mantinha aquela serenidade irritante. E minha resposta é não. Mas, Quê? Hiroshi suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Porque não vendo a mim mesmo, senhora Santos. Nunca vendi, nunca venderei. A indignação explodiu no peito de Camila como um vulcão. Todo mundo tem seu preço, Hiroshi. Todo mundo? Eu não. 10 milhões! A voz dela ecoou pelo consultório. 10 milhões de reais. Não. 20. Não. 50 milhões de reais. Ela estava praticamente gritando agora. 50 milhões! É mais dinheiro do que você jamais imaginou ter. Hiroshi se aproximou dela, e pela primeira vez Camila viu uma chama real em seus olhos. Não de desejo, mas de algo que parecia decepção. Senhora Santos, ele disse calmamente, se eu aceitasse sua proposta, acordaria. Amanhã sabendo que fiz algo apenas por dinheiro, e esse não é o homem que escolhi ser. Que homem você escolheu ser então? Ela rebateu, a voz carregada de sarcasmo. Um massagista pobre que vive em um apartamento miserável e desperdiça a chance da vida. Por um instante, algo passou pelo rosto de Hiroshi. Uma sombra, uma dor antiga. Mas foi tão rápido que Camila quase imaginou ter visto. Escolhi ser um homem que pode se olhar no espelho sem vergonha, ele respondeu simplesmente. A raiva de Camila atingiu um ponto de ebulição. Ninguém jamais havia a rejeitado desta forma. E pior, ninguém jamais havia feito com que se sentisse tão pequena. Você vai se arrepender disso, Hiroshi. Ela sibilou vestindo-se rapidamente. Vai se arrepender muito. Mas quando chegou à porta, não conseguiu resistir a olhar para trás uma última vez. Hiroshi estava parado onde ela o havia deixado, observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar. Havia tristeza ali? Pena? Senhora Santos, ele chamou suavemente. O quê? Espero que encontre o que está realmente procurando. Camila saiu do spa como um furacão, deixando para trás um rastro de perfume caro e orgulho ferido. Mas enquanto dirigia de volta a São Paulo, as palavras de Hiroshi ecoavam em sua mente. Espero que encontre o que está realmente procurando. E pela primeira vez em sua vida, ela se perguntou, o que exatamente ela estava procurando? E por que a rejeição de um simples massagista a incomodava tanto mais do que qualquer revés nos negócios? Uma coisa ela sabia com certeza, isso não havia terminado. Ninguém dizia não para Camila Santos e saía impune. Ninguém. Camila passou a semana seguinte obcecada. Não conseguia se concentrar em reuniões, assinava contratos sem ler e esnobava ligações importantes. Sua mente voltava constantemente àqueles olhos castanhos e aquele não que ecoava em seus ouvidos como um mantra irritante. Marina, preciso que você pesquise tudo sobre esse Hiroshi Tanaka, ordenou numa manhã chuvosa jogando uma pasta sobre a mesa. Perdão, senhora. O massagista do Spa Serenidade em Campos do Jordão. Quero saber tudo. Onde nasceu, onde estudou, histórico familiar, relacionamentos, tudo. Marina fez algumas anotações claramente confusa. Posso perguntar por quê? Não, não pode. Camila se virou para a janela, observando a chuva escorrer pelos vidros.
E contrate os melhores investigadores particulares. Dinheiro não é problema. Mas enquanto aguardava os resultados da investigação, algo dentro dela fervia. A imagem de Hiroshi rejeitando seus 50 milhões como se fossem moedas de chocolate a consumia. Ninguém me havia ousado tratá-la daquela forma. Jamais. Na sexta-feira, incapaz de se controlar mais, voltou a Campos do Jordão. Desta vez, não havia estratégia elaborada nem propostas calculadas. Havia apenas uma necessidade primitiva de confrontar aquele homem que havia ousado a humilhar. O Spa Serenidade estava mais movimentado que das outras vezes. Várias mulheres elegantes circulavam pelo ambiente, e Camila notou como todas pareciam relaxadas, renovadas. O que aquele lugar tinha de especial? Senhora Santos, a recepcionista sorriu. Que bom vê-la novamente. Hiroshi estará livre em... Quero falar com ele agora. Mas, senhora, ele está atendendo uma cliente. Eu disse agora. O berro de Camila ecoou pelo saguão, fazendo todas as cabeças se virarem. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, quebrado apenas pelo som da fonte japonesa no centro do ambiente. Está acontecendo algum problema aqui? A voz calma de Hiroshi apareceu atrás dela. Camila se virou como um predador que encontra sua presa. Hiroshi estava impecável como sempre, mas havia uma preocupação genuína em seus olhos ao observar o tumulto que ela havia causado. Você, ela apontou o dedo para ele. Preciso falar com você. Claro, senhora Santos, mas talvez possamos... Aqui mesmo. Ela não estava interessada em privacidade. Na verdade, queria que todos ouvissem. Quero que você reconsidere minha proposta. Hiroshi olhou ao redor, notando as clientes e funcionários que os observavam, com curiosidade crescente. Senhora, por favor, vamos conversar em particular. Não, quero uma resposta agora. Camila estava completamente fora de controle, sua voz ecoando pelo spa inteiro. Ofereci a você 50 milhões de reais por uma única noite. 50 milhões. E você teve a audácia de me rejeitar. Um murmúrio chocado percorreu o ambiente. Algumas clientes cobriam a boca com as mãos, outras pegavam discretamente seus celulares. Hiroshi permanecia imóvel, mas Camila viu suas mãos se fecharem em punhos. Senhora Santos, você sabe quem eu sou? Ela continuou, sua voz atingindo um tom histérico. Sou Camila Santos, CEO da Santos Holdings. Posso comprar este spa inteiro, comprar você, comprar sua família. E você ousa me rejeitar? Senhora, por favor, se acalme. Me acalmar? Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Você é apenas um massagista miserável, um ninguém. E tem a arrogância de achar que é bom demais. Para mim. Hiroshi respirou fundo, sua expressão endurecendo pela primeira vez desde que se conheceram. Senhora Santos, está fazendo um escândalo desnecessário. Se não consegue aceitar minha resposta... Sua resposta... Camila riu com amargura. Sua resposta é patética. Você é patético. Um homem de verdade saberia reconhecer uma oportunidade quando ela aparece. E uma mulher de verdade saberia aceitar um não como resposta. As palavras de Hiroshi caíram como uma bomba no silêncio do spa. Camila o encarou, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Como ele ousava! Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Vou destruir você, vou destruir este lugar, vou... Vai fazer o quê? Hiroshi deu um passo à frente, e pela primeira vez, ela viu raiva real em seus olhos. Vai usar seu dinheiro para me forçar a fazer algo contra minha vontade? Isso tem um nome, senhora Santos. A implicação atingiu Camila como um tapa na cara. Por um momento ela ficou completamente sem palavras, olhando ao redor e notando as expressões de choque e reprovação nas faces das outras mulheres. Eu não... Ela gaguejou, percebendo finalmente a gravidade do que havia feito. Acho melhor a senhora ir embora, disse Hiroshi calmamente. E talvez procure ajuda para entender por que a palavra não é tão difícil de aceitar. Camila olhou ao redor mais uma vez, vendo os olhares de julgamento, os celulares apontados na sua direção, as expressões de desapreço. Pela primeira vez em sua vida,
Ela era o centro das atenções pelos motivos errados. Sem dizer mais uma palavra, saiu do spa correndo, tropeçando nos próprios saltos em sua pressa de escapar da humilhação. O que ela não sabia era que Lucas, um jovem funcionário do spa, havia filmado toda a cena. E enquanto ela dirigia de volta a São Paulo, ele já estava editando o vídeo, adicionando uma legenda que mudaria tudo. CEO milionária oferece 50 milhões para massagista e leva fora épico. Às 22 horas daquela noite, o vídeo estava no ar. Às 23, tinha 1.000 visualizações. À meia-noite, 10.000. Na manhã seguinte, o mundo inteiro conhecia a história da poderosa CEO que havia sido rejeitada por um simples massagista. E pela primeira vez em sua vida, Camila Santos não era famosa por seu sucesso nos negócios, mas por ter se tornado a maior piada da internet. O massagista que disse não havia acabado de mudar sua vida para sempre. Camila acordou com o som incessante de seu celular tocando. Ainda meio adormecida, atendeu sem olhar o identificador de chamadas. Camila, pelo amor de Deus, você viu as redes sociais? A voz exaltada de Marina do outro lado da linha a fez se sentar na cama imediatamente. Marina, que horas são? São 6 da manhã e você está em todos os trending topics do país. Você precisa ver isso agora. Com o coração disparando, Camila correu para seu laptop. A tela inicial do Twitter a fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Massagista Quedi Sinal, Ilma, Camila Santos 50 milhos. Epic Reject. O vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações. 2 milhões de pessoas haviam assistido, ao pior momento de sua vida. Os comentários eram implacáveis. Que ridículo. Achou que podia comprar o homem como se fosse um objeto. E finalmente alguém que não se vende. Esse massagista é um herói. A arrogância dessa mulher não tem limites. 50 milhões e ainda achou pouco. Plot twist. Ele rejeitou porque 50 milhões é pouco para ele. Camila sentiu o mundo girando ao seu redor. Em todos os seus 32 anos, nunca havia passado por uma humilhação pública desta magnitude. Sua imagem, cuidadosamente construída ao longo de décadas, havia sido destroçada em um único momento de descontrole. O telefone tocou novamente. Era Paulo, seu diretor de marketing. Camila, estamos em modo de crise total. A imprensa está enlouquecida. As ações da empresa caíram 3% na pré-abertura e... Como assim caíram? Os investidores estão preocupados com sua imagem pública. O conselho quer uma reunião de emergência às 10 da manhã. Camila desligou o telefone e se jogou na cama. Como havia chegado a este ponto? Como um simples massagista havia conseguido destruir sua vida em questão de minutos? Mas mesmo enquanto se afogava em autopiedade, uma parte curiosa de sua mente continuava voltando à mesma pergunta. Quem realmente era Hiroshi Tanaka? O que havia naquele homem que o fazia diferente de todos os outros? Seu telefone buzinou com uma mensagem de Marina. Os investigadores particulares encontraram algumas informações. Reunião às 8 horas. Camila suspirou. Talvez fosse hora de descobrir finalmente com quem estava lidando. 2 horas. Depois, no escritório da Santos Holdings, Camila se encontrava diante de Roberto Silva, o melhor investigador particular de São Paulo. Sua expressão era séria enquanto folheava um arquivo relativamente fino. Senhora Santos, devo admitir que este foi um dos casos mais desafiadores da minha carreira. Por quê? Porque Hiroshi Tanaka praticamente não existe. Camila franziu a testa. Como assim não existe? Roberto abriu o arquivo. Ele apareceu em Campos do Jordão há exatamente 2 anos. Começou a trabalhar no Spa Serenidade 3 dias depois de chegar na cidade. Mora em um apartamento pequeno no centro, paga sempre em dia, não tem histórico criminal, não tem redes sociais, não tem cartão de crédito. E antes de Campos do Jordão? Nada. É como se ele tivesse simplesmente materializado há 2 anos. Camila se inclinou para a frente. Todo mundo tem um passado, Roberto. Família, amigos, histórico, escolar. Exato. E isso é o que mais me intriga. Roberto passou algumas fotos.
Consegui algumas imagens dele trabalhando no spa. Observe sua postura, seus movimentos, a forma como interage com as pessoas. Camila examinou as fotos. Hiroshi estava sempre composto, elegante, com uma presença natural que não combinava com alguém de origem simples. Há algo mais, continuou. Roberto. Conversei discretamente com alguns funcionários do spa. Todos dizem a mesma coisa. Hiroshi fala japonês fluentemente, tem conhecimentos refinados sobre cultura oriental e, às vezes, deixa escapar informações que sugerem uma educação muito mais sofisticada do que aparenta. Que tipo de informações? Uma funcionária disse que uma vez ele corrigiu a tradução de um cardápio japonês no restaurante local, mencionando dialetos específicos de Tóquio. Outra disse que ele já fez comentários sobre vinhos caros e arte oriental, como se fosse um conhecedor. Camila sentiu um friozinho na espinha. Ele está escondendo alguma coisa. Sem dúvida, mas o quê? E por quê? Roberto fechou o arquivo. Senhora Santos, na minha experiência, quando alguém apaga o próprio passado tão completamente, ou está fugindo de algo muito ruim, ou de algo muito valioso. Depois que Roberto saiu, Camila ficou sozinha em seu escritório, absorta em pensamentos. O Hiroshi que havia conhecido era calmo, centrado, quase zen. Mas havia momentos, como quando ela o pressionou sobre seu passado, em que via lampejos de algo mais profundo. Dor, perda, arrependimento? E se ele não fosse apenas um massagista comum? E se houvesse uma razão real para ele ter rejeitado sua oferta, uma razão que não tinha nada a ver com princípios morais? Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marina. Senhora, tem uma ligação. O homem se recusou a dar o nome, mas disse que é sobre Hiroshi Tanaka. Camila sentiu o coração acelerar. Passe a ligação. Senhora Santos? A voz do outro lado era grave, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. Meu nome é Kenji Tanaka. Acredito que conhece meu sobrinho. Seu sobrinho? Hiroshi. Soube do incidente no spa. Talvez seja a hora de conversarmos pessoalmente. Camila apertou o telefone contra o ouvido. Sobre o quê? Sobre quem Hiroshi realmente é e por que ele escolheu viver como um fantasma. A linha ficou em silêncio por um momento antes de Kenji continuar. Se quiser respostas de verdade, senhora Santos, encontre-me no restaurante Flor de Lótus em Campos do Jordão hoje à noite. Mas prepare-se. A verdade sobre meu sobrinho pode ser mais complicada do que imagina. Quando a ligação terminou, Camila ficou olhando para o telefone, o coração batendo acelerado. Finalmente, alguém que poderia fornecer as respostas que tanto procurava. Mas uma parte dela se perguntava, ela realmente queria saber a verdade sobre Hiroshi Tanaka? E se descobrisse algo que mudasse completamente sua percepção sobre aquele homem misterioso? Uma coisa era certa, depois da humilhação pública que havia passado, ela precisava de respostas. E Kenji Tanaka parecia ser sua única esperança de obtê-las. Enquanto se preparava para mais uma viagem a Campos do Jordão, Camila não fazia ideia de que estava prestes a descobrir um segredo que abalaria não apenas sua percepção sobre Hiroshi, mas toda sua visão de mundo. O massagista que disse não guardava um mistério muito maior do que ela jamais poderia imaginar. O restaurante Flor de Lótus estava oculto em uma rua discreta de Campos do Jordão, sua fachada tradicional japonesa contrastando com as construções europeias ao redor. Camila chegou pontualmente às 20, usando um casaco escuro e óculos escuros, numa tentativa fútil de disfarçar sua identidade. O vídeo viral havia tornado seu rosto reconhecível demais. Um homem de aproximadamente 50 anos a aguardava numa mesa reservada nos fundos do restaurante. Kenji Tanaka tinha traços orientais marcantes, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e vestia um terno discreto, mas claramente caro. Seus olhos curiosamente lembravam os de Hiroshi. A mesma profundidade, a mesma melancolia disfarçada. Senhora Santos, ele se levantou educadamente quando ela se aproximou. Obrigado por vir. Camila se sentou, estudando o homem à sua frente. Então você é tio de Hiroshi? Irmão de sua mãe, Kenji confirmou servindo-lhe chá verde.
e dono deste restaurante, bem como sócio silencioso do Spa Serenidade. Sócio silencioso? Prefiro manter um perfil baixo. Kendi sorriu sutilmente. Assim como meu sobrinho. Camila bebeu um gole do chá, sentindo a tensão em seus ombros diminuir ligeiramente. Ele sabe que estamos conversando? Não. E sugiro que mantenhamos assim, pelo menos por enquanto. Kendi se inclinou para a frente. Senhora Santos, o que sabe sobre a família do meu sobrinho? Absolutamente nada. Seus investigadores não conseguiram encontrar nada sobre o passado dele. E se eu lhe dissesse que há uma boa razão para isso? Camila sentiu seu coração acelerar. Que razão? Kendi suspirou profundamente, como se estivesse prestes a contar uma história que preferia manter em segredo. Hiroshi não é apenas um massagista, senhora Santos. Ele é, ou era, herdeiro de uma das maiores fortunas corporativas do Brasil. O chá quase escapou da mão de Camila. Perdão? Meu sobrinho é filho de Takeshi Nakamura, CEO da Nakamura Group. Talvez tenha ouvido falar? Camila quase engasgou. Claro que conhecia a Nakamura Group. Era uma das maiores multinacionais do país, com tentáculos que se estendiam da tecnologia ao agronegócio. Se a Santos Holdings era um império, a Nakamura Group era um universo. Isso é impossível, ela sussurrou. Se ele é filho de Takeshi Nakamura, por que está trabalhando como massagista? Porque há 3 anos, Hiroshi fez algo que poucos homens teriam coragem de fazer. Kendi pausou dramaticamente. Ele renunciou à fortuna da família e desapareceu. Por quê? Kendi olhou ao redor, garantindo que ninguém estava ouvindo, porque descobriu coisas sobre os negócios da família que não conseguiu aceitar. Práticas que iam contra tudo aquilo em que acreditava. Camila sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Que tipo de práticas? Corrupção, subornos e exploração de trabalhadores em outros países. A Nakamura Group tem uma face pública impecável, mas nos bastidores, Kendi balançou a cabeça. Hiroshi tentou mudar as coisas de dentro. Confrontou o pai, propôs reformas, ameaçou. Tornar tudo público. E aí? Aí houve uma discussão terrível. Seu irmão mais novo, Daichi, ficou dividido entre apoiar Hiroshi e permanecer leal ao pai. A pressão foi tanta que Kendi fechou os olhos por um momento. Daichi teve um colapso nervoso grave. Teve que ser internado numa clínica especializada. Camila levou a mão ao peito. Meu Deus! Hiroshi se culpou pelo que aconteceu com o irmão. Naquela noite, simplesmente desapareceu. Deixou tudo para trás. A fortuna, o nome da família, a posição social. Começou a viver como um fantasma. E como você o encontrou? Não encontrei. Ele me encontrou. Kendi sorriu tristemente. Apareceu aqui há 2 anos, magro, com roupas surradas, mas ainda com aquela dignidade característica da família. Pediu apenas uma chance de trabalhar honestamente. Camila ficou em silêncio, por vários minutos, processando as informações. Tudo começava a fazer sentido. A postura elegante de Hiroshi, seu conhecimento refinado, sua recusa categórica em aceitar dinheiro em troca de compromissos morais. Por que está me contando isso? Ela perguntou finalmente. Porque vi o vídeo, senhora Santos, e vi algo que talvez nem você tenha percebido. O quê? A forma como Hiroshi olhou para você, não com raiva ou desprezo, mas com decepção, como se estivesse vendo algo em você que o entristeceu. Camila sentiu uma pontada estranha no peito. Não entendo. Hiroshi abandonou uma fortuna bilionária porque não conseguia aceitar que o dinheiro fosse usado para corromper e controlar pessoas. Quando você ofereceu 50 milhões para comprá-lo, não estava apenas fazendo uma proposta indecente, estava representando tudo aquilo de que ele havia fugido. As palavras de Kendi atingiram Camila como punhadas. Ela havia sido exatamente o tipo de pessoa que Hiroshi desprezava, alguém que acreditava que tudo e todos tinham um preço. Ele me odeia, ela murmurou. Pelo contrário. Kendi se inclinou para a frente. Acho que você o intriga, senhora Santos. Hiroshi sempre foi atraído por desafios complexos. E você, com toda a sua dureza externa e vulnerabilidade escondida,
é definitivamente um enigma. Vulnerabilidade escondida? Uma mulher que oferece 50 milhões de reais para um estranho não está procurando sexo, Sra. Santos. Está procurando conexão. Algo real numa vida cercada de superficialidades. Camila sentiu os olhos ardendo. Como aquele homem, conseguia ler tão facilmente suas motivações mais profundas. O que faço agora? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Isso depende. Kendi terminou seu chá calmamente. Você quer Hiroshi por orgulho, por capricho, ou porque genuinamente se importa com ele? Camila hesitou. A verdade era que nem ela mesma sabia mais. Não sei. Então talvez seja a hora de descobrir. Kendi se levantou. Mas saiba de uma coisa, Sra. Santos. Meu sobrinho já foi ferido por pessoas que afirmavam amá-lo. Se sua intenção é apenas saciar a curiosidade ou reparar seu ego ferido, é melhor deixá-lo em paz. E se for mais... Do que isso? Kendi sorriu pela primeira vez na noite. Então talvez você seja exatamente o que ele precisa para parar de fugir de si mesmo. Quando Camila saiu do restaurante, sua mente estava em turbulência. Hiroshi não era apenas um massagista misterioso. Era um homem que havia sacrificado tudo por seus princípios. Um homem que havia escolhido a pobreza honesta em vez da riqueza corrupta. E ela, na sua arrogância, havia tentado comprá-lo como se fosse um objeto. Pela primeira vez desde o vídeo viral, Camila não estava preocupada com sua reputação pública. Estava preocupada com algo muito mais profundo. Como poderia se redimir aos olhos de um homem que havia aprendido a desprezar tudo aquilo que ela representava? Enquanto dirigia de volta para São Paulo, uma única pergunta martelava em sua mente. Seria possível que o massagista que disse não fosse exatamente o homem de quem ela estava se apaixonando? Os dias seguintes à conversa com Kendi foram torturantes para Camila. As informações sobre Hiroshi não saíam de sua cabeça, criando um mosaico complexo de um homem que ela havia completamente subestimado. Enquanto tentava retomar sua rotina executiva, sua mente voltava constantemente àquela revelação avassaladora. Hiroshi Tanaka era, na verdade, Hiroshi Nakamura, herdeiro de uma fortuna que fazia a dela parecer troco de pão. Sra. Santos, Marina entrou no escritório com cautela. Nos últimos dias, Camila havia estado especialmente instável, alternando entre momentos de silêncio pensativo e explosões de irritação inexplicável. O que foi? Os indicadores da empresa. As ações se recuperaram após o comunicado do departamento de marketing, mas ainda estamos 2% abaixo do valor anterior ao incidente. Camila nem levantou os olhos dos papéis. O incidente, assim ela havia começado a se referir à humilhação no spa. Curiosamente, a crise financeira que tanto a preocupava antes, agora parecia secundária. Marina, quero que você cancele meus compromissos de hoje. Todos. E quero que contrate mais investigadores. Marina piscou, confusa. Mais investigadores? Para quê? Para descobrir tudo sobre a Nakamura Group, histórico da empresa, práticas comerciais, escândalos, tudo. Posso perguntar por quê? Camila finalmente ergueu os olhos, e Marina se assustou com a intensidade do olhar da chefe. Porque preciso entender. Entender o quê? Por que alguém abandonaria bilhões de reais? 2 dias depois, Camila estava cercada por pilhas de documentos em seu escritório. Roberto Silva e sua equipe haviam feito um trabalho impressionante, compilando um dossiê completo sobre a Nakamura Group e a família que a controlava. Sra. Santos, disse Roberto, organizando os papéis, esta investigação revelou informações perturbadoras. Fale. A Nakamura Group é externamente uma empresa modelo. Certificações ambientais, programas sociais, relatórios de sustentabilidade impecáveis, mas cavando mais fundo, Roberto abriu uma pasta específica. Encontramos evidências de uma rede complexa de empresas subsidiárias em paraísos fiscais. Dinheiro que sai do Brasil e nunca mais é declarado. Contratos superfaturados com empresas fantasma. Exploração de trabalhadores em países do Sudeste Asiático. Camila examinou os documentos.
A sofisticação do esquema era impressionante e perturbadora. Como conseguiram esconder isso tão bem? Takeshi Nakamura é um gênio da manipulação corporativa. Mantém uma face pública impecável enquanto opera um império nas sombras. Roberto passou outras páginas. Mas aqui está a parte mais interessante. Há 3 anos houve uma série de denúncias internas anônimas sobre essas práticas. Denúncias internas? Alguém de dentro da empresa começou a vazar informações para órgãos reguladores. Os documentos eram detalhados, demais para vir de fora. Claramente alguém com acesso privilegiado estava tentando expor tudo. Camila sentiu o coração acelerar. Hiroshi, muito provavelmente, e olhe isso. Roberto mostrou uma série de e-mails internos. 3 anos atrás, houve uma reunião de emergência do conselho da Nakamura Group. O assunto oficial foi reestruturação de liderança. Mas nossas fontes indicam que foi para lidar com um problema interno de lealdade. E depois dessa reunião? Hiroshi Nakamura simplesmente desapareceu. Não há registros de viagens, transações bancárias, nada, como se tivesse evaporado. Camila se recostou na cadeira, absorvendo as informações. A imagem de Hiroshi como um massagista comum estava completamente destruída. Ele não era apenas o herdeiro rebelde de uma família rica, era um whistleblower corajoso que havia tentado derrubar um império corrupto de dentro para fora. Há mais, continuou Roberto, sobre o irmão dele, Daichi Nakamura. O que aconteceu com ele? Oficialmente, teve um colapso nervoso e foi internado numa clínica particular exclusiva. Não há registros públicos além disso. Roberto hesitou. Mas nossas fontes sugerem que ele foi colocado sob custódia da família depois de tentar apoiar publicamente as denúncias do irmão. Camila sentiu uma onda de náusea. Eles internaram o próprio filho para silenciá-lo? Parece que sim. E foi isso que quebrou definitivamente a relação entre Hiroshi e a família. Por vários minutos, Camila ficou em silêncio, processando a magnitude do que havia descoberto. Hiroshi não havia apenas abandonado uma fortuna, havia abandonado um irmão que precisava dele. A culpa que carregava devia ser devastadora. Roberto, quero que você descubra onde Daichi está agora. Senhora? Se ainda está internado e em que condições? Se tem visitas, tudo. Roberto anotou as instruções. Posso perguntar por que está tão interessada na família Nakamura? Camila olhou pela janela, observando o movimento frenético de São Paulo lá embaixo. Porque cometi um erro terrível, Roberto, e talvez seja tarde demais para corrigi-lo. Naquela noite, sozinha em sua cobertura, Camila releu todos os documentos sobre Hiroshi e sua família. Cada página revelava mais sobre o homem extraordinário que ela havia tentado comprar com dinheiro sujo. Hiroshi não havia rejeitado sua proposta por arrogância ou excentricidade. Havia rejeitado porque conhecia melhor do que ninguém o poder corruptor do dinheiro. Havia visto como a riqueza podia destruir famílias, corromper valores e transformar pessoas em marionetes. E ela, na sua ignorância privilegiada, havia representado tudo isso diante dele. Camila pegou o telefone e discou o número de Marina. Marina, preciso que você marque uma viagem para mim. Claro, senhora, para onde? Campos do Jordão. E desta vez, não vou como CEO da Santos Holdings. Vou como Camila Santos, uma mulher que precisa muito pedir perdão a alguém. Mas enquanto planejava sua aproximação a Hiroshi, Camila não sabia que sua investigação obsessiva havia chamado a atenção de pessoas muito perigosas. Em um escritório luxuoso em São Paulo, Takeshi Nakamura acabara de receber informações perturbadoras sobre a nova interessada em seu filho desaparecido. E Takeshi Nakamura não era o tipo de homem que permitia interferências em seus assuntos familiares. A guerra que Hiroshi havia tentado evitar estava prestes a chegar até ele, trazida exatamente pela mulher que começava a amar sem saber. Camila chegou a Campos do Jordão numa manhã fria de terça-feira, decidida a encontrar Hiroshi e fazer as pazes. Desta vez, não havia planos elaborados nem estratégias corporativas. Apenas a necessidade genuína de se redimir com um homem que a havia subestimado completamente.
O spa Serenidade parecia diferente sob a luz da manhã. Menos místico, mais acolhedor. Camila respirou fundo antes de entrar, preparando-se para a possível rejeição ou pior indiferença. Senhora Santos, a recepcionista a cumprimentou com surpresa mal disfarçada. Não esperávamos vê-la novamente após... Bem, gostaria de conversar com Hiroshi, Camila disse simplesmente. Se ele aceitar me receber. A jovem hesitou. Deixe-me verificar se ele está disponível. Enquanto aguardava, Camila observou o ambiente com novos olhos. Cada detalhe do spa refletia um cuidado quase obsessivo com harmonia e bem-estar. Não era apenas um negócio, era uma filosofia de vida materializada. Senhora Santos, a voz familiar a fez-se virar. Hiroshi estava parado na entrada do corredor, vestindo sua túnica branca habitual. Mas havia algo diferente em sua expressão. Não mais a serenidade impassível dos encontros anteriores, mas uma cautela cansada, como se estivesse lidando com uma situação inevitável, mas indesejada. Hiroshi, ela disse suavemente, podemos conversar? Ele a estudou por um longo momento antes de acenar. Vamos ao jardim, é mais reservado. O jardim japonês dos fundos do spa era um oásis de tranquilidade. Pedras cuidadosamente posicionadas criavam um caminho serpenteante entre plantas orientais e uma pequena ponte sobre um lago artificial. Hiroshi se sentou num banco de madeira, mantendo uma distância respeitosa de Camila. Imagino que não veio aqui para outra proposta financeira, ele disse, um toque de ironia na voz. Vim para me desculpar. Hiroshi arqueou uma sobrancelha genuinamente surpreso. Sei sobre sua família, Camila continuou, sobre a Nakamura Group, sobre seu pai, sobre por que você desapareceu. A mudança na expressão de Hiroshi foi instantânea. A cautela deu lugar a algo mais perigoso, uma tensão que ela nunca havia visto nele antes. Como soube? Contratei investigadores. Precisava entender por que você havia me rejeitado. Hiroshi se levantou abruptamente, caminhando até a borda do lago. Então agora sabe. O massagista pobre era na verdade um herdeiro bilionário. Deve estar se sentindo bastante idiota. A amargura na voz dele a atingiu como um tapa. Não, Hiroshi, me sinto admirada. Ele se virou surpreso novamente. Admirada, ela repetiu, levantando-se também. Por um homem que teve a coragem de abandonar tudo por seus princípios, por alguém que escolheu a integridade em vez do conforto. Integridade. Hiroshi riu amargamente. Abandonei meu irmão quando ele mais precisava de mim. Que integridade é essa? A integridade de tentar fazer a coisa certa, mesmo quando custa tudo. Eles ficaram em silêncio por vários minutos, apenas o som da água corrente preenchendo o espaço entre eles. Por que realmente veio aqui? Hiroshi perguntou finalmente. Camila respirou fundo. Era a hora da verdade. Porque descobri algo sobre mim mesma nestes últimos dias. Algo que não gosto muito. O quê? Que me tornei exatamente o tipo de pessoa que você desprezava na sua família. Alguém que acredita que tudo tem preço, que o dinheiro resolve qualquer problema. Ela pausou. Alguém que perdeu a capacidade de ver valor nas coisas que realmente importam. Hiroshi a observou atentamente. E o que realmente importa, na sua opinião? Honestidade, coragem, a capacidade de escolher o que é certo mesmo quando é difícil. Camila deu um passo em direção a ele. Coisas que você tem e que eu havia esquecido que existiam. Camila. Ele usou seu primeiro nome pela primeira vez, e algo no tom dele a fez shivering. Não estou tentando te conquistar com palavras bonitas, ela continuou rapidamente. Estou tentando me desculpar por ter te insultado da pior forma possível. Quando ofereci aquele dinheiro, não estava apenas sendo indecente, estava negando sua humanidade, sua dignidade. Hiroshi fechou os olhos por um momento. Você não entende o que aquilo representou para mim. Então me explique. Durante anos, vi meu pai usar dinheiro para corromper pessoas, para comprometer seus valores, para transformá-las em fantoches. Ele abriu os olhos, fitando-a intensamente. Quando você fez aquela proposta, foi como se tudo aquilo estivesse acontecendo novamente. Camila sentiu lágrimas picando seus olhos. Sinto muito,
Sinto muito mesmo. E depois, quando começou a gritar no spa, Hiroshi balançou a cabeça. Por um momento pensei que você fosse igual a todas as outras pessoas que conheci, dispostas a destruir qualquer um que não se curvasse à sua vontade. Não sou assim, ela sussurrou. Ou pelo menos, não quero ser. Hiroshi se aproximou dela, estendendo a mão para tocar seu rosto gentilmente. Mas você é capaz de ser diferente. Vi isso na nossa primeira sessão de massagem. Por baixo de toda aquela armadura executiva, há uma pessoa real tentando respirar. O toque dele enviou uma onda de calor por todo o corpo de Camila. Era gentil, mas havia algo mais, uma conexão que ia além do físico. Hiroshi, O som de passos os interrompeu. Marina apareceu correndo pelo jardim, o rosto vermelho, de urgência. Senhora Santos, desculpe interromper, mas é uma emergência. Camila se afastou de Hiroshi, voltando instantaneamente ao modo executivo. O que aconteceu? Seus advogados ligaram. A Nakamura Brasil fez uma oferta hostil para comprar a Santos Holdings. Eles querem uma resposta até o final do dia. O sangue de Camila gelou. Ela olhou para Hiroshi, que havia empalidecido completamente. Meu pai, ele murmurou. Ele descobriu. Descobriu o quê? Camila perguntou, embora já soubesse a resposta. Que você estava investigando nossa família e que estávamos nos aproximando. Camila sentiu o mundo girando ao seu redor. Sua investigação obsessiva havia exposto Hiroshi exatamente à situação que ele havia tentado evitar por 3 anos. Eu trouxe isso para você. Ela sussurrou horrorizada. Eu trouxe meu pai de volta à sua vida. Hiroshi assentiu gravemente. E agora ele vai tentar usar você para me forçar a voltar. Marina olhava entre os dois, claramente perdida. Senhora Santos, o que fazemos? Camila se endireitou, o instinto executivo sobrepondo-se ao pânico momentâneo. Voltamos para São Paulo, agora. Camila, Hiroshi a segurou pelo braço. Cuidado com meu pai. Ele não joga limpo. Nem eu, ela respondeu. Uma determinação férrea entrando em sua voz. E se ele quer uma guerra, vai ter uma guerra. Mas enquanto saía do spa, Camila não conseguia ignorar o medo que havia visto nos olhos de Hiroshi. Pela primeira vez, ela estava lidando com alguém que poderia ser ainda mais implacável que ela mesma. E a vida do homem que estava começando a amar dependia de sua capacidade de vencer essa batalha. O escritório da Santos Holdings fervilhava de atividade quando Camila chegou de Campos do Jordão. Advogados, assessores financeiros e membros do conselho se movimentavam como soldados preparando-se para uma batalha, seus rostos tensos refletindo a gravidade da situação. Camila, Paulo, seu diretor financeiro, correu ao seu encontro. Graças a Deus você voltou. A situação é pior do que imaginávamos. Explique. A Nakamura Brasil não está apenas fazendo uma oferta de compra. Eles orquestraram um ataque, coordenado. Paulo abriu uma pasta repleta de documentos. Nas últimas 6 horas, 3 dos nossos maiores clientes cancelaram contratos, 2 bancos suspenderam linhas de crédito e há rumores de que dados confidenciais nossos estão circulando no mercado. Camila sentiu o sangue gelar. Que tipo de dados? Estratégias de negociação, margens de lucro, planos de expansão, informações que só alguém de muito dentro da empresa poderia ter acesso. Temos um espião? Ou nossos sistemas foram hackeados por profissionais muito competentes? Camila se dirigiu à sala de reuniões, onde encontrou sua equipe jurídica em estado de pânico controlado. Ricardo Mendes, seu advogado principal, levantou os olhos de uma pilha de documentos com expressão sombria. Camila, precisamos conversar, em particular. Eles se isolaram no escritório dela. Ricardo fechou a porta e ativou o sistema anti-escuta, uma precaução que raramente usavam. A oferta da Nakamura não é apenas agressiva, é impossível de recusar financeiramente. Ele começou. Eles estão oferecendo 40% acima do valor de mercado atual. E qual é o problema? Podemos simplesmente recusar. Não, não podemos. Não nestas circunstâncias. Ricardo se sentou pesadamente. Com a crise de confiança que está se instalando, clientes fugindo, bancos desconfiados, dados vazados, o valor real da empresa está despencando. Se isso continuar por mais uma semana,
A oferta deles vai parecer generosa. Camila começou a compreender a genialidade diabólica do plano. Eles criaram a crise para justificar a compra. Exato, e há mais. Ricardo hesitou. Recebi informações de que a Receita Federal está preparando uma auditoria surpresa dos nossos livros. E o Banco Central quer revisar todas as nossas operações internacionais. Isso é impossível. Nossos registros são impecáveis. Claro que são, mas uma auditoria complexa pode paralisar nossas operações por meses, mesmo que não encontrem nada. Camila se deixou cair na cadeira, finalmente compreendendo a dimensão do que estava enfrentando. Takeshi Nakamura não estava apenas tentando comprar sua empresa, estava sistematicamente destruindo-a para forçar a venda. E se não vendermos? Falência em 6 meses, talvez menos. O telefone de Camila tocou. Era um número desconhecido. Senhora Santos, aqui é Takeshi Nakamura. Acredito que devemos conversar. A voz era educada, quase cordial, mas havia uma frieza por trás que fez Camila estremecer. Senhor Nakamura, imagino que esteja compreendendo a delicadeza da sua situação atual. Gostaria de nos encontrarmos para discutir uma solução que beneficie ambos. Que tipo de solução? Uma que envolva meu filho. Camila olhou para Ricardo, que ouvia atentamente pelo viva voz. Não entendo. Claro que entende, senhora Santos. Você o trouxe de volta ao meu radar. Agora vamos resolver isso como pessoas civilizadas. E se eu recusar? A risada de Takeshi foi gelada. Então amanhã descobrirá que suas dificuldades hoje foram apenas o começo. Encontre-me no Tokyo Lounge às 20h e venha sozinha. A ligação se encerrou, deixando o escritório em silêncio pesado. Camila, Ricardo disse cuidadosamente, esse homem é perigoso, você não pode ir sozinha. Não tenho escolha. Sempre há escolha. Não quando a vida de Hiroshi está em jogo. Ricardo a olhou com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. Camila, né? Você está se apaixonando por ele. Não era uma pergunta, era uma constatação. E Camila percebeu que não conseguia negá-la. Talvez esteja, ela admitiu suavemente. E se estou, não vou deixar que meu pai o use como peão. O Tokyo Lounge era um restaurante exclusivo no topo de um arranha-céu em São Paulo, frequentado apenas pela elite empresarial da cidade. Camila chegou pontualmente às 20h, vestindo um terno preto conservador que projetava a autoridade sem agressividade. Takeshi Nakamura a aguardava numa mesa reservada com vista panorâmica da cidade. Aos 58 anos, ele era impressionante, alto, elegante, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que pareciam calcular cada movimento de quem estava à sua frente. Senhora Santos, ele se levantou educadamente quando ela se aproximou. Obrigado por vir. Senhor Nakamura. Eles se sentaram e um garçom imediatamente serviu saquê premium. Takeshi observou Camila por vários segundos antes de falar. Imagino que esteja se perguntando por que um homem do meu nível se incomodaria com os negócios de alguém, digamos, do seu porte. A provocação era sutil, mas clara. Camila manteve a compostura. Imagino que tenha a ver com seu filho. Meu filho morreu há 3 anos, senhora Santos. A voz de Takeshi não demonstrava emoção. O que existe agora é um fantasma que insiste em assombrar minha família. Hiroshi está vivo e bem. Construiu uma vida nova. Hiroshi construiu uma fantasia. E você inadvertidamente destruiu essa fantasia ao investigar nossa família. Takeshi bebeu seu saquê calmamente antes de continuar. Agora ele sabe que sei onde está, que tipo de vida está levando, e isso cria complicações. Que tipo de complicações? O tipo que envolve seu outro filho, Daichi. Perguntar por que o irmão pode viver livremente enquanto ele permanece sob cuidados médicos. Camila sentiu o coração acelerar. Você está usando o próprio filho para chantagear o outro. Estou protegendo minha família, senhora Santos. Algo que uma mulher na sua posição deveria entender. E o que exatamente quer de mim? Takeshi se inclinou para a frente, finalmente revelando suas verdadeiras intenções. Quero que traga meu filho de volta para casa, voluntariamente. E se ele recusar?
Então você perderá sua empresa, sua reputação e sua liberdade financeira. E Hiroshi descobrirá que fugir dos problemas não os resolve, apenas adia as consequências. Camila estudou o homem à sua frente, reconhecendo nele uma versão mais velha e mais cruel da ruthlessness que ela mesma possuía. E se eu conseguir convencê-lo a voltar? Então sua empresa será salva, seus problemas legais desaparecerão, e você receberá uma compensação generosa pelos inconvenientes. Quanto? 100 milhões de reais. Camila quase engasgou. Era mais dinheiro do que havia oferecido a Hiroshi, sendo oferecido para traí-lo. Você tem 48 horas para decidir, senhora Santos. Depois disso, as consequências se tornarão irreversíveis. Takeshi se levantou, deixando dinheiro na mesa. E senhora Santos, não cometa o erro de subestimar minha determinação. Já perdi um filho para a teimosia. Não perderei outro. Quando ele saiu, Camila ficou sozinha com vista para a cidade iluminada, sentindo-se pequena diante da imensidão do problema que havia criado. Ela tinha 48 horas para escolher entre salvar sua empresa ou proteger o homem que estava aprendendo a amar. E pela primeira vez em sua vida, Camila Santos não sabia qual seria a escolha certa. Camila passou a noite em claro, caminhando pela cobertura como uma pantera enjaulada. A proposta de Takeshi ecoava em sua mente: convencer Hiroshi a voltar para a família em troca de 100 milhões e a salvação de sua empresa, ou assistir à destruição completa de tudo que havia construído. Às 6 da manhã, Marina chegou com café e encontrou Camila ainda vestindo o mesmo terno da reunião anterior, os cabelos desalinhados e olheiras profundas marcando seu rosto. Senhora, a senhora dormiu? Não consegui. Camila aceitou o café gratamente. Marina, preciso que você seja completamente honesta comigo. Sempre sou, senhora. Se você tivesse que escolher entre salvar sua carreira e proteger alguém que ama, o que faria? Marina a olhou com surpresa. Em todos os anos trabalhando para Camila, nunca havia sido consultada sobre questões pessoais. Dependeria, senhora. Proteger como? Proteger de uma família que quer controlá-lo, que pode destruí-lo se ele não se submeter. Marina se sentou numa cadeira próxima, percebendo que não era uma conversa comum entre chefe e assistente. Senhora, está falando do Hiroshi? Camila assentiu, cansada demais para manter segredos. Então a pergunta real é: a senhora está disposta a perder tudo por ele? É isso que me assusta, Marina. Nunca pensei que poderia colocar alguém acima dos negócios. Nunca pensei que poderia se apaixonar. As palavras pairaram no ar como uma confissão finalmente dita em voz alta. Como isso aconteceu? Camila murmurou. Como um homem que conhecia há tão pouco tempo conseguiu virar minha vida de cabeça para baixo. Talvez porque ele seja a primeira pessoa que a viu como mulher, não como CEO. O telefone tocou, interrompendo o momento de vulnerabilidade. Era Ricardo. Camila, precisamos nos reunir, agora. No escritório, a situação havia piorado drasticamente durante a noite. Ricardo apresentou uma série de documentos com expressão sombria. Mais 3 clientes cancelaram contratos. O Banco do Brasil suspendeu nossa linha de crédito. E chegaram intimações da Receita Federal e do Banco Central. Quanto tempo temos? Se continuarmos perdendo clientes neste ritmo, 2 semanas até a insolvência técnica. Camila se sentou pesadamente. E se aceitarmos a oferta da Nakamura? Financeiramente, seria a decisão mais inteligente. Você sairia rica e sem dívidas. Mas, Ricardo hesitou, mas você não seria mais você, seria ela? A Camila Santos que eu conheço jamais se curvaria à chantagem. A Camila Santos, que você conhece, nunca teve tanto a perder, ou tanto a ganhar. Ela olhou para ele com curiosidade. Como assim? Camila, em 15 anos trabalhando para você, nunca a vi tão viva. Preocupada, sim, mas viva, como se finalmente tivesse encontrado algo que vale mais que dinheiro. Antes que pudesse responder, Marina entrou apressada. Senhora Santos, tem alguém aqui para vê-la. Disse que é urgente. Quem é? Gabriel Oliveira. Camila sentiu o estômago se revirar. Gabriel era seu ex-noivo. Um empresário ambicioso que havia terminado o relacionamento 2 anos antes,
quando percebeu que ela nunca o colocaria acima dos negócios. Mande-o entrar. Gabriel apareceu com seu sorriso charmoso habitual, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma intensidade que ela não se lembrava. Camila! Ele a cumprimentou beijando-lhe educadamente o rosto. Você está linda. A pressão te deixa ainda mais atraente. Gabriel, não tenho tempo para nostalgia. O que quer? Direto ao ponto, como sempre. Ele se sentou sem ser convidado. Soube dos seus problemas com a Nakamura. Vim oferecer ajuda. Que tipo de ajuda? Gabriel abriu uma pasta que carregava. Informações sobre Hiroshi Nakamura, que podem ser muito valiosas. Camila sentiu o sangue esfriar. Que informações? Sobre o que realmente aconteceu com o irmão dele, sobre por que ele fugiu, e sobre segredos que podem dar a você uma vantagem sobre Takeshi Nakamura. Gabriel, como você? Tenho negócios com a Nakamura há anos, Camila. Takeshi e eu somos, digamos, parceiros eventuais. Seu sorriso se tornou predatório. Quando soube que você estava se envolvendo com o filho dele, achei que poderia ser mutuamente benéfico compartilhar algumas informações. Mutuamente. Benéfico como? Você consegue o que precisa para controlar a situação, e eu consigo algo que sempre quis. O quê? Você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou para Gabriel como se o visse pela primeira vez. Você está me chantageando? Estou oferecendo uma parceria. Use as informações que tenho para destruir Takeshi Nakamura. Case comigo. E juntos construiremos um império que fará tanto a Santos Holdings quanto a Nakamura Group parecerem quintal de casa. Camila se levantou lentamente, a raiva começando a ferver em suas veias. E Hiroshi? É um detalhe menor. Com as informações que tenho, você pode mantê-lo afastado da família para sempre, ou entregá-lo de volta. Sua escolha. Saia do meu escritório. Gabriel não se moveu. Camila, seja razoável. Você está se apaixonando por um homem que abandonou bilhões. Que tipo de futuro isso pode ter? O tipo que vale mais que todo o dinheiro do mundo. Não seja ingênua. Amor não paga contas. Não? Camila se inclinou sobre a mesa, encarando-o diretamente. Então explique por que estou considerando jogar tudo fora por ele. Gabriel se levantou, sua máscara charmosa finalmente caindo. Você está cometendo um erro que vai se arrepender pelo resto da vida. Talvez, mas será meu erro. Depois que Gabriel saiu, Camila ficou sozinha em seu escritório, o peso das escolhas impossíveis pressionando seus ombros. Em menos de 24 horas, havia recebido 3 propostas que poderiam mudar completamente o rumo de sua vida. Aceitar a chantagem de Takeshi e trair Hiroshi. Aceitar a proposta de Gabriel e usar informações secretas contra toda a família Nakamura. Ou lutar sozinha e, provavelmente, perder tudo. Pela primeira vez em sua carreira executiva, Camila Santos se via diante de uma situação onde não havia estratégia que garantisse vitória. Apenas escolhas que definiriam que tipo de pessoa ela realmente era. E o tempo estava se esgotando. Enquanto as pressões se intensificavam em São Paulo, Camila tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Em vez de responder imediatamente às chantagens de Takeshi ou Gabriel, resolveu procurar a única pessoa que poderia fornecer as respostas de que realmente precisava. Daichi Nakamura. Marina, preciso que você encontre onde Daichi Nakamura está internado. Senhora, isso pode ser extremamente perigoso. Se Takeshi descobrir... Ele já declarou guerra, Marina. Não posso lutar uma batalha sem conhecer todos os jogadores. Roberto Silva recebeu a missão com relutância, mas sua eficiência era inquestionável. Em 6 horas, ele havia localizado Daichi numa clínica psiquiátrica particular exclusiva em Atibaia, a cerca de 1 hora de São Paulo. Senhora Santos, Roberto explicou por telefone, a clínica Renascer é conhecida por tratar pacientes VIP com discrição total. Entrada e saída controladas. Visitas apenas com autorização prévia da família. Como posso entrar? Oficialmente, impossível, mas... Roberto hesitou. Tenho um contato lá dentro. Uma enfermeira que pode organizar uma visita, não. Oficial em troca de uma contribuição generosa para o fundo de bem-estar dos funcionários. Faça acontecer.
Na manhã seguinte, Camila dirigiu até Atibaia disfarçada como uma psicóloga voluntária. A clínica Renascer era mais parecida com um resort de luxo que com uma instituição médica, jardins impecáveis, arquitetura moderna e uma atmosfera de serenidade calculada. A enfermeira Carla a encontrou na entrada dos funcionários, uma mulher de meia-idade, com olhos gentis, mas cautelosos. Senhora Santos? Ela sussurrou, usando o nome falso que haviam combinado. Sim, obrigada por me receber. 15 minutos, não mais. Se descobrirem que está aqui... Carla não precisou terminar a frase. Elas caminharam por corredores silenciosos até chegarem a uma ala específica do edifício. Daiti está no quarto 237. Bem, você vai ver. A porta se abriu revelando um quarto espaçoso e luminoso, decorado mais como um quarto de hotel de luxo que como um ambiente hospitalar. Próximo à janela, um jovem de aproximadamente 25 anos estava sentado numa poltrona, olhando fixamente para o jardim lá fora. Daichi Nakamura tinha traços que lembravam Hiroshi, mas havia uma fragilidade nele que contrastava com a força serena do irmão mais velho. Seus olhos, quando se voltaram para Camila, tinham uma qualidade etérea, como se estivessem sempre focados em algo que apenas ele podia ver. Olá, Camila disse suavemente, se aproximando devagar. Meu nome é Camila, posso me sentar com você? Daichi a estudou por um momento antes de acenar levemente. Quando ela se sentou na cadeira ao lado, ele falou com uma voz surpreendentemente clara. Você não é uma médica. Não, não sou. É sobre meu irmão. Não era uma pergunta. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como sabe? Hiroshi sempre atraiu pessoas complicadas, e você tem aquele olhar. O mesmo olhar que ele tinha antes de desaparecer. Desesperado. Camila se inclinou para a frente. Daichi, preciso saber o que realmente aconteceu 3 anos atrás. Por que você está aqui? Por que Hiroshi fugiu? Daichi riu amargamente. Todo mundo quer saber a mesma coisa. Meu pai, os médicos, os terapeutas. Como se houvesse uma explicação simples para quando uma família se despedaça. Mas há explicação, não é? Daichi a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Meu irmão é um idealista, senhora. Camila. Ele acreditava que podia mudar nossa família de dentro para fora, expor as práticas corruptas, forçar meu pai a adotar métodos éticos. E você o apoiou? Tentei, mas estava dividido entre a lealdade ao meu irmão e a lealdade à família. Daichi pausou, seus olhos se enchendo de lágrimas. A pressão foi aumentando, os confrontos com meu pai se tornaram mais violentos, e eu quebrei. Como assim? Quebrou? Tive um colapso nervoso, comecei a ter alucinações, ataques de pânico, episódios psicóticos. Uma noite tentei... Ele parou, incapaz de continuar. Camila sentiu o coração se apertar. Tentou o quê? Me machucar. Hiroshi me encontrou a tempo, mas foi o bastante para meu pai decidir que eu era um risco para a família. Fui internado. Aqui para meu próprio bem. E Hiroshi? Hiroshi se culpou por tudo. Na última vez que o vi, ele estava destruído. Disse que havia falhado comigo, que havia sido egoísta em tentar mudar as coisas sem considerar as consequências para... Daichi limpou os olhos. Na manhã seguinte, ele havia desaparecido. Camila processou as informações, sentindo a dor na voz de Daichi. Você está aqui há 3 anos contra sua vontade? Oficialmente, estou aqui porque preciso de cuidados especializados. Na prática, porque meu pai tem medo do que eu posso dizer se sair. E você? Quer sair? Daichi a olhou com uma expressão que misturava esperança e resignação. Todo dia. Mas meu pai controla tudo. Meu tratamento, minhas visitas, até mesmo minhas ligações. Sou um prisioneiro dourado. Daichi, Camila disse cuidadosamente. E se eu lhe dissesse que há uma forma de sair daqui, de se reunir com Hiroshi? Os olhos dele se iluminaram pela primeira vez na conversa. Você o encontrou? Encontrei. E ele não sabe que você está sendo mantido aqui à força. Claro que não sabe.
Meu pai disse a ele que eu estava bem, que tinha escolhido ficar aqui para me recuperar. Daichi se inclinou para a frente urgentemente. Camila, precisa avisar a ele. Precisa dizer que eu nunca escolhi isso. Vou fazer mais que isso, Camila prometeu. Vou tirar você daqui. Meu pai nunca vai permitir. Seu pai está prestes a descobrir que subestimou a pessoa errada. Camila se levantou, mas Daichi a segurou pelo braço. Camila, você ama meu irmão? A pergunta a pegou desprevenida. Por quê? Porque se ama, precisa entender uma coisa. Hiroshi carrega uma culpa enorme sobre mim. Até descobrir a verdade sobre minha situação, ele nunca será completamente livre. Então vamos libertá-lo, vocês dois. Enquanto saía da clínica, Camila sentia como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. Takeshi Nakamura não estava apenas chantageando Hiroshi, estava mantendo um filho prisioneiro para controlar o outro. Mas agora ela tinha uma carta na manga que o poderoso CEO não esperava: a verdade. E Camila Santos estava prestes a usar essa verdade como uma arma mais poderosa que qualquer quantia de dinheiro. A guerra havia acabado de se tornar pessoal. De volta a São Paulo, Camila convocou uma reunião de emergência com sua equipe mais confiável. No escritório, Ricardo, Marina e Roberto Silva aguardavam ansiosamente enquanto ela organizava seus pensamentos. Mudança de estratégia, anunciou Camila. Não vamos mais reagir às ações de Takeshi Nakamura. Vamos atacar. Ricardo se inclinou para a frente. Camila, isso é extremamente arriscado. Estamos falando de um homem que controla bilhões e tem conexões políticas em todo o país. E estamos falando de um homem que mantém o próprio filho em cárcere privado há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina foi a primeira a falar. Senhora, como assim cárcere privado? Camila relatou sua visita a Daichi, vendo as expressões de choque e indignação crescerem nos rostos de sua equipe. Isso é monstruoso, murmurou Roberto, mas também é nossa oportunidade. Exato. Takeshi Nakamura pode ter poder financeiro, mas acabou de nos dar algo mais valioso: superioridade moral. Ricardo balançou a cabeça. Camila, mesmo que provemos isso publicamente, ele tem recursos para abafar qualquer escândalo. E enquanto isso, nossa empresa não vai sobreviver muito mais tempo do jeito que as coisas estão, Camila completou. Então é agora ou nunca. Ela se virou para Roberto. Preciso que você documente tudo sobre a situação de Daichi. Registros médicos, autorizações de internação, tudo que provar que ele está sendo mantido lá contra a vontade. Isso vai exigir invasão de sistemas confidenciais. Faça o que for necessário, mas preciso de evidências sólidas. Marina levantou a mão timidamente. Senhora, e se alertarmos a imprensa? Um escândalo desse porte seria abafado. Em 48 horas, Ricardo interrompeu. Takeshi tem jornalistas influentes no bolso. Então não vamos usar a imprensa tradicional, disse Camila, um sorriso perigoso se formando em seus lábios. Vamos usar algo que ele não pode controlar. O quê? As redes sociais. O mesmo lugar onde fui humilhada vai ser onde destruiremos a reputação dele. Roberto arqueou uma sobrancelha. E como planeja fazer isso? Com a ajuda de alguém que ele jamais esperaria. 2 horas depois, Camila estava dirigindo de volta a Campos do Jordão, mas desta vez não ia ao spa. Tinha um encontro marcado com Kendi Tanaka, no restaurante Flor de Lótus. Kendi a recebeu com surpresa mal disfarçada. Senhora Santos, não esperava vê-la novamente tão cedo. As coisas se complicaram, Kendi. Seu irmão decidiu escalar o conflito. Eles se sentaram numa mesa reservada, e Camila relatou os eventos dos últimos dias. À medida que falava, viu a expressão de Kendi se transformar de surpresa para horror. Daichi está sendo mantido na clínica à força, ele sussurrou. Há 3 anos, e Hiroshi não faz ideia. Kendi fechou os olhos, respirando profundamente. Meu irmão sempre foi implacável nos negócios, mas isso é monstruoso. Kendi, preciso da sua ajuda. Para quê? Para libertar Daichi e expor Takeshi publicamente, mas isso significa que você terá que escolher um lado nesta guerra. Kendi a estudou por um longo momento.
Senhora Santo, por que está fazendo isso? Sua empresa está em risco. Sua reputação já foi abalada. Seria muito mais fácil simplesmente aceitar a proposta de Takeshi. Porque algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Como o quê? Como amor, como justiça, como impedir que um homem continue a destruir os próprios filhos em nome do poder. Kenji sorriu pela primeira vez na conversa. Hiroshi estava certo sobre você. Certo sobre o quê? Que por baixo de toda aquela dureza executiva havia uma pessoa com coração. Camila sentiu o rosto corar. Ele disse isso? Não com essas palavras, mas está escrito no jeito como fala sobre você. Kenji, você vai me ajudar? Ele se inclinou para a frente, a expressão determinada. O que precisa? Acesso à clínica para documentar a situação de Daichi. Contatos na mídia japonesa que possam pressionar a matriz da Nakamura e... Ela hesitou. E? Hiroshi. Ele precisa saber a verdade sobre o irmão e precisa decidir se está disposto a lutar. Ele lutará, Kenji disse com certeza. A culpa que carrega sobre Daichi é o que o mantém fugindo. Quando souber a verdade... Quando souber a verdade, o quê? Aí você verá o verdadeiro Hiroshi Nakamura. E acredite em mim, Senhora Santos, é uma força que nem mesmo Takeshi consegue controlar. Camila sentiu um frio na espinha, mas não era medo, era antecipação. Onde ele está agora? Provavelmente no spa, tem trabalhado dobrado desde sua última visita. Acho que está tentando se manter ocupado para não pensar. Leve-me até ele. Kenji se levantou. Tem certeza? Uma vez que contarmos a verdade para Hiroshi, não há mais volta. Ele vai querer ação imediata. Ótimo, porque é exatamente disso que precisamos. Enquanto caminhavam em direção ao Spa Serenidade, Camila sabia que estava prestes a mudar completamente o rumo dos eventos. Hiroshi havia fugido da família para proteger Daichi, sem saber que sua fuga havia condenado o irmão a um destino ainda pior. Mas agora, com a verdade finalmente vindo à tona, o homem gentil que havia conhecido estava prestes a se transformar no herdeiro bilionário que sempre fora. E Takeshi Nakamura estava prestes a descobrir que havia subestimado gravemente tanto o filho quanto a mulher que se apaixonara por ele. A próxima fase da guerra estava para começar. E desta vez, seria Camila quem ditaria as regras. O Spa Serenidade estava fechado para clientes quando Camila e Kenji chegaram. Através das janelas, puderam ver Hiroshi no jardim interno, praticando movimentos lentos e precisos de Tai Chi. Mesmo à distância, havia algo melancólico em sua postura. Ele faz isso toda noite, murmurou Kenji. Desde que chegou aqui, como se estivesse tentando encontrar paz interior. Ou fugindo de algo que não consegue esquecer, Camila observou. Kenji bateu suavemente na porta dos fundos. Hiroshi apareceu. Momentos depois, ainda vestindo roupas de exercício, o rosto corado pelo esforço físico. Quando viu Camila, sua expressão se transformou numa mistura de surpresa e preocupação. Camila, o que está fazendo aqui? Achei que estivesse lidando com a crise em São Paulo. Estou, mas descobri coisas que você precisa saber. Ela olhou para Kenji. Coisas sobre Daichi. A mudança na expressão de Hiroshi foi instantânea. A serenidade desapareceu, substituída por uma tensão que ela nunca havia visto nele. O que sobre Daichi? Kenji se adiantou. Hiroshi, precisamos conversar, em particular. Eles se dirigiram ao escritório de Kenji nos fundos do restaurante. Hiroshi se sentou lentamente, como se pressentisse que estava prestes a ouvir algo, que mudaria tudo. Daichi não está bem, Camila começou cuidadosamente. Na verdade, ele nunca esteve bem desde que você partiu. Eu sei disso. É por isso que não posso voltar. Minha presença só piora as coisas para ele. Hiroshi, Kenji disse suavemente, seu irmão está sendo mantido na clínica contra a vontade dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Hiroshi os olhou como se não tivesse entendido as palavras. Perdão? Visitei Daichi ontem, Camila explicou. Ele está lúcido, consciente, desesperado para sair. Mas Takeshi o mantém lá, usando médicos e papelada para justificar uma internação que é, na prática, um cárcere.
Hiroshi se levantou abruptamente, começando a caminhar pela sala como uma pantera enjaulada. Isso é impossível. Meu pai disse. Ele me garantiu que Daichi havia escolhido ficar lá para se recuperar. Seu pai mentiu, Camila disse calmamente. Daichi me contou tudo. Sobre a pressão que sofreu durante o conflito familiar, sobre o colapso nervoso, sobre como foi internado para seu próprio bem e nunca mais conseguiu sair. Ele sabe que você desapareceu? Kendi perguntou. Sabe. E se culpa por isso. Camila se levantou, se aproximando de Hiroshi. Ele acredita que sua fuga foi causada pela culpa que você sentia sobre o estado dele. Não faz ideia de que continua preso porque você se foi. Hiroshi parou de caminhar, encostando-se na parede. Quando olhou para eles novamente, algo havia mudado em seus olhos. A gentileza estava sendo substituída por algo mais frio, mais determinado. Por que está me contando isso agora? Porque seu pai escalou a guerra, Camila explicou. Ele descobriu sobre nossa aproximação. Está usando isso para me chantagear, tentando me forçar a convencê-lo a voltar. E você? Prefiro se lutar, mesmo que isso signifique perder tudo. Hiroshi a estudou intensamente. Por quê? Porque algumas coisas valem mais que dinheiro, Hiroshi. E porque... Ela hesitou, mas sabia que era hora da honestidade completa. Porque me apaixonei por você. As palavras pairaram no ar como uma confissão que mudava tudo. Hiroshi se aproximou dela, seus olhos vasculhando o rosto dela como se procurassem sinais de falsidade. Camila, eu sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas é a verdade. Hiroshi estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Não é loucura. Eu também. Também o quê? Também me apaixonei. Por uma mulher que achei que fosse apenas mais uma executiva sem coração, mas que se revelou a pessoa mais corajosa que conheci. Kendi pigarreou discretamente. Não quero interromper um momento romântico, mas temos uma situação urgente para resolver. Hiroshi se afastou de Camila, mas manteve as mãos nos ombros dela. Quando falou novamente, sua voz tinha uma autoridade que ela nunca havia ouvido antes. Kendi, preciso que você faça algumas ligações. Ainda tenho contatos na empresa que podem nos ajudar. Hiroshi, Camila disse cuidadosamente. O que está pensando? Ele se virou para ela, e Camila viu algo que a fez recuar instintivamente. Os olhos gentis do massagista haviam desaparecido, substituídos pelo olhar calculista de um CEO bilionário. Estou pensando que fugi por tempo suficiente, disse Hiroshi, sua voz carregando uma autoridade que ela jamais havia presenciado. Meu pai quer uma guerra? Então terá uma guerra, mas desta vez será nos meus termos. Kendi sorriu pela primeira vez na noite. Agora sim está falando como um Nakamura de verdade. Primeira coisa, Hiroshi continuou, se dirigindo ao telefone. Preciso reativar meus ativos. Kenji ainda tem os documentos que deixei com você. Todos guardados em segurança. Perfeito. Camila, quanto tempo sua empresa consegue resistir aos ataques de meu pai? Talvez uma semana, no máximo 2. Então, temos uma semana para virar este jogo. Hiroshi começou a discar um número. Vou precisar de advogados, contadores e... Ele pausou, olhando diretamente para ela. Vou precisar de uma parceira que não tenha medo de apostar tudo numa única jogada. O que tem em mente? Vou reconquistar meu lugar na Nakamura Group. Legalmente ainda sou herdeiro. Minha morte nunca foi oficializada porque meu pai sempre esperou que eu voltasse. Camila sentiu o coração acelerar. E depois? Depois vou usar essa posição para expor publicamente o que ele fez com Daichi e para proteger você. Hiroshi Kendi interveio. Seu pai não vai simplesmente aceitar seu retorno. Ele vai lutar. Eu sei, mas desta vez não vou lutar sozinho. Hiroshi estendeu a mão para Camila. Se você estiver disposta a confiar em mim. Camila olhou para a mão estendida, sabendo que aceitá-la significaria entrar numa guerra que poderia destruir ambos. Mas quando seus olhos encontraram os dele, viu algo que a tranquilizou. Determinação absoluta, mas temperada pelo amor. Estou.
ela disse, aceitando sua mão. A transformação de Hiroshi estava completa. O massagista, gentil, havia dado lugar ao herdeiro bilionário, e Takeshi Nakamura estava prestes a descobrir que havia criado o próprio Nêmesis. 3 dias depois, São Paulo testemunhava um dos confrontos corporativos mais dramáticos de sua história. A reunião havia sido marcada no edifício da Nakamura Brasil, um arranha-céu imponente no centro financeiro da cidade. Camila chegou, acompanhada de sua equipe jurídica, mas seu verdadeiro trunfo estava programado para aparecer no momento exato. Nos últimos 3 dias, Hiroshi havia trabalhado incansavelmente para reativar seus direitos legais como herdeiro, contratando os melhores advogados do país e movendo processos que comprovavam sua identidade e status. A sala de reuniões no 45º andar estava tensa quando ela entrou. Takeshi Nakamura se encontrava numa extremidade da mesa oval, cercado por executivos e advogados. Sua expressão era de confiança absoluta. Afinal, Camila havia vindo sozinha, aparentemente derrotada. Senhora Santos, Takeshi se levantou educadamente. Espero que tenha tomado uma decisão sensata. Tomei várias decisões, senhor Nakamura. Algumas que o senhor pode não gostar. Takeshi sorriu friamente. Imagino que esteja aqui para aceitar nossa proposta. Convencer meu filho a voltar em troca da salvação de sua empresa. Na verdade, uma voz familiar ecoou pela sala. Vim para uma reunião de família. Todas as cabeças se viraram para a porta. Hiroshi entrou na sala, mas não era mais o massagista de Campos do Jordão. Vestia um terno Armani impecável, os cabelos perfeitamente penteados, e carregava uma pasta de couro italiana. Mais impressionante que sua aparência era sua presença. Comandava a atenção de todos no ambiente com a naturalidade de quem nasceu para liderar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Takeshi ficou pálido, como se estivesse vendo um fantasma. Hiroshi, ele sussurrou. Pai. Hiroshi respondeu calmamente, se dirigindo à cadeira diretamente oposta à de Takeshi. Senti sua falta também. Como você... Onde você estava? Vivendo. Hiroshi se sentou com elegância, aprendendo o que realmente significa ter valores, descobrindo que há coisas mais importantes que dinheiro. Takeshi se recompôs rapidamente, voltando ao modo executivo. Hiroshi, você desapareceu. Por 3 anos. Não pode simplesmente voltar e... Posso sim. Hiroshi abriu sua pasta retirando uma série de documentos. Legalmente ainda sou herdeiro de 40% das ações da Nakamura Group. Nunca renunciei oficialmente aos meus direitos. E como você nunca me declarou morto legalmente, ele sorriu friamente. Ainda sou seu sócio. Isso é absurdo. Você abandonou a empresa. Me ausentei temporariamente, agora estou de volta. Takeshi olhou para seus advogados, que examinaram rapidamente os documentos que Hiroshi havia apresentado. O advogado principal sussurrou algo no ouvido de Takeshi, que se tornou ainda mais pálido. O que você quer? Takeshi perguntou entre dentes. Primeiro, quero que pare de atacar a empresa da senhora Santos. Imediatamente. E depois? Depois, quero que liberte Daichi. Daichi está doente, precisa de cuidados. Daichi está sendo mantido prisioneiro há 3 anos. Hiroshi se inclinou para a frente, sua voz cortante como uma lâmina. Visitei-o ontem, pai. Conversamos longamente. Ele está completamente lúcido e desesperado para sair. Você não? Pode. Posso e vou. Tenho autorização legal para retirá-lo da clínica, assinada por 3 psiquiatras independentes que o examinaram e atestaram sua sanidade mental. Takeshi se levantou bruscamente. Hiroshi, você não entende as consequências? Entendo perfeitamente. Hiroshi também se levantou, e pela primeira vez desde que chegara, sua máscara de controle se rachou, revelando a raiva que fervia por baixo. Entendo que o senhor usou meu irmão como refém para me controlar. Entendo que transformou uma empresa de família numa máquina de corrupção. E entendo que está disposto a destruir vidas inocentes para manter seu poder. Tudo que fiz foi para proteger nossa família. Mentira! A voz de Hiroshi ecoou pela sala. Tudo o que fez foi para proteger seu ego.
Quando tentei reformar a empresa, o Senhor viu como traição. Quando Daichi me apoiou, o Senhor o puniu. E quando eu desapareci, o Senhor o usou como arma contra mim. Camila observava fascinada. Este era um lado de Hiroshi que ela jamais havia imaginado. Poderoso, implacável, mas movido por um senso de justiça, que tornava sua autoridade legítima. Hiroshi, Takeshi tentou uma última vez. Seja razoável, podemos resolver isso em família. Família? Hiroshi riu amargamente. O senhor perdeu o direito de usar essa palavra quando internou meu irmão contra a vontade dele. Hiroshi. Se virou para Camila, estendendo a mão. Senhora Santos gostaria de fazer uma proposta. Camila se levantou, aceitando sua mão. Que proposta? Gostaria de comprar sua empresa. O choque no rosto de todos foi visível. Como? Pela quantia de 2 bilhões de reais, 20% acima do valor de mercado atual. Takeshi explodiu. Você não tem 2 bilhões. Na verdade, tenho. Hiroshi sorriu pela primeira vez desde que chegara. Passei os últimos 3 dias reativando todos os meus ativos através de processo judicial. Contas bloqueadas, investimentos congelados, propriedades. Tudo voltou ao meu controle legal. Descobri que sou ainda mais rico do que me lembrava. Mas por que compraria minha empresa? Camila perguntou genuinamente confusa. Porque assim ela ficará protegida de qualquer ataque futuro. E por que? Ele pausou, olhando diretamente nos olhos dela. Quero que sejamos parceiros. Em tudo. O duplo sentido não passou despercebido por ninguém na sala. Takeshi compreendeu finalmente que havia perdido não apenas o filho, mas também a guerra. Hiroshi, ele disse numa última tentativa desesperada. Pense no que está fazendo. Você está destruindo décadas de trabalho da família. Não, pai. Estou salvando o que resta dela. Hiroshi se virou para todos na sala. A partir de hoje, vou usar minha posição como acionista para expor todas as práticas corruptas da Nakamura Group. Vou cooperar com as autoridades para investigar os crimes corporativos e vou garantir que esta empresa se torne o que sempre deveria ter sido: ética, transparente e responsável. Você vai destruir tudo. Vou reconstruir tudo, do jeito certo. Takeshi olhou ao redor da sala, vendo que havia perdido completamente o controle da situação. Quando seus olhos voltaram para Hiroshi, havia algo que Camila não esperava ver: orgulho. Você cresceu, Takeshi disse suavemente. Cresci quando aprendi que poder sem valores é apenas tirania. E agora? Hiroshi olhou para Camila, depois de volta para o pai. Agora vou buscar meu irmão, e depois vou construir uma vida baseada no amor, não no medo. Quando saíram do edifício, Camila ainda estava processando tudo o que havia acontecido. Na calçada, ela finalmente encontrou palavras. Hiroshi, você acabou de apostar tudo numa única jogada. Não apostei tudo, ele respondeu, parando para encará-la. Apostei em nós. E se não der certo? Dará certo, porque pela primeira vez na minha vida estou lutando por algo que realmente vale a pena. Eles se beijaram ali mesmo, na calçada movimentada de São Paulo, selando não apenas sua união pessoal, mas uma parceria que mudaria para sempre ambas suas vidas. A guerra havia terminado, mas a verdadeira aventura estava apenas começando. 6 meses depois, a praia de Ubatuba acordava com o som suave das ondas e a brisa marinha que trazia promessas de um novo dia. Numa pequena capela à beira-mar, decorada simplesmente com flores silvestres e bambus, uma cerimônia íntima estava prestes a começar. Camila ajustava os últimos detalhes de seu vestido simples, longe dos designs extravagantes que costumava usar. Havia escolhido algo que refletisse a nova mulher que se tornara. Marina, agora mais amiga que assistente, finalizava os arranjos do cabelo dela. Senhora Camila, Marina se corrigiu com um sorriso, ainda não acredito em tudo o que aconteceu nestes últimos meses. Nem eu, Camila admitiu, olhando-se no espelho. A mulher que a fitava de volta era diferente, mais serena, mais genuína, com olhos que brilhavam com uma felicidade que dinheiro jamais havia proporcionado. A porta se abriu e Daichi entrou,
elegante em seu terno claro. Nos últimos meses, ele havia se recuperado completamente da prisão emocional que seu pai havia imposto, florescendo numa versão mais jovem e otimista de Hiroshi. Pronta para se casar com meu irmão? Ele perguntou com um sorriso travesso. Mais do que pronta. Ele está nervoso, Daichi confidenciou. Primeira vez que o vejo assim desde sempre. Do lado de fora da capela, os convidados, um grupo pequeno e seleto de pessoas que realmente importavam, já haviam tomado seus lugares. Kenji estava no altar, oficiando a cerimônia conforme a tradição familiar. Roberto Silva, que havia se tornado um amigo íntimo durante a batalha legal, conversava animadamente com Ricardo, que não conseguia parar de sorrir. E então Camila viu Hiroshi. Ele estava parado próximo ao altar, vestindo um terno simples mas elegante, os cabelos ondulando suavemente na brisa marinha. Quando seus olhos se encontraram, o sorriso que iluminou o rosto dele fez o coração dela acelerar como na primeira vez que se conheceram. Mas havia algo mais nos olhos dele agora, uma paz que ela sabia ter ajudado a construir. Nos últimos 6 meses, eles haviam trabalhado juntos para reconstruir tanto a Nakamura Group quanto suas próprias vidas. A empresa passara por uma reformulação completa, com práticas transparentes e projetos sociais que faziam diferença real. A Santos Holdings, agora uma divisão da nova estrutura corporativa, havia se tornado um modelo de gestão ética. Mas mais importante que os sucessos profissionais era o que haviam construído pessoalmente. A Fundação Santos Nakamura já havia tirado mais de 1.000 jovens das ruas, oferecendo educação, capacitação profissional e esperança. Era o legado que queriam deixar, não apenas dinheiro, mas transformação social real. A música começou a tocar, não a tradicional marcha nupcial, mas uma melodia japonesa suave que Hiroshi havia escolhido em homenagem à mãe. Camila começou a caminhar em direção ao altar, Daichi ao seu lado, no papel de pai da noiva. Conforme se aproximava de Hiroshi, Camila pensou em tudo que havia mudado desde aquela primeira massagem no spa. A mulher que oferecera 50 milhões por uma noite havia aprendido que o amor verdadeiro não tinha preço, não porque fosse barato, mas porque era infinitamente valioso. Dearly beloved, Kenji começou em inglês antes de se corrigir com um sorriso. Queridos amigos e familiares, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de 2 pessoas extraordinárias, mas a prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Hiroshi tomou as mãos de Camila, e ela viu nos olhos dele todo o futuro que construiriam juntos. Camila, ele disse quando chegou sua vez dos votos, você me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo, apesar do medo. Me ensinou que às vezes precisamos apostar tudo naquilo em que acreditamos. E me ensinou que o amor verdadeiro é a única riqueza que realmente importa. Hiroshi, Camila respondeu, sua voz embargada pela emoção, você me mostrou que havia uma mulher melhor dentro de mim, esperando para ser descoberta. Me ensinou que dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar integridade, paz de espírito ou a sensação de estar verdadeiramente viva. E me ensinou que algumas coisas realmente não têm preço. Quando se beijaram, selando seus votos, os aplausos dos convidados se misturaram com o som das ondas, criando uma sinfonia perfeita de celebração e natureza. Mais tarde, durante a festa simples na praia, Camila se encontrou sozinha por um momento, observando Hiroshi brincar com algumas crianças da região que haviam aparecido curiosas sobre a celebração. Ele ainda faz massagens em você? Daichi apareceu ao seu lado com 2 copos de champanhe. Camila riu. Toda noite, mas agora é por amor, não por dinheiro. E como se sente sendo casada com o homem mais teimoso do Brasil? Como se tivesse encontrado minha alma gêmea. Conforme a noite avançava, Camila percebeu algo que a encheu de gratitude. Pela primeira vez em sua vida adulta, estava completamente feliz. Não a felicidade superficial que vinha de conquistas profissionais, mas uma satisfação profunda que emanava de cada célula de seu ser. Hiroshi se aproximou, estendendo a mão para ela. Senhora Nakamura, me concederia esta dança? Sempre,
Senhor Nakamura. Enquanto dançavam descalços na areia com as estrelas como testemunhas e o mar como trilha sonora, Camila refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Tem algum arrependimento? Hiroshi perguntou. Suavemente. Apenas um, ela respondeu. Qual? Que demorei tanto para encontrar você. E eu tenho outro arrependimento. Ele disse, girando-a gentilmente. Qual? Que levei tanto tempo para perceber que você sempre foi exatamente o que eu estava procurando. Conforme a música terminava, eles permaneceram abraçados, olhando para o horizonte infinito, onde o mar encontrava o céu. Sabe o que é o mais irônico? Camila murmurou contra o peito dele. O quê? Passei a vida inteira achando que podia comprar qualquer coisa. E no final, as únicas coisas que realmente valeram a pena foram aquelas que não custaram nada. Amor, integridade, propósito. E a capacidade de dizer não quando necessário. Hiroshi acrescentou com um sorriso. Especialmente isso. Eles riram juntos, e Camila soube que havia encontrado não apenas um marido, mas um parceiro para todas as aventuras que ainda estavam por vir. No horizonte, uma nova aurora começava a surgir, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Era o símbolo perfeito para o novo capítulo que estava começando, cheio de promessas, possibilidades e, acima de tudo, amor verdadeiro. Porque, no final, Camila Santos havia aprendido a lição mais valiosa de todas. Algumas coisas realmente não têm preço.